tudo bem contigo? Hoje então nós vamos aprender aí como é que funciona o endereço IP versão 4, tá ok? Mas antes disso, solta a vinheta. Pessoal, hoje nós vamos aprender aí um pouco sobre o IP versão 4, mais especificamente como é que funciona o endereçamento IP, tá ok? Para isso, a gente precisa aprender primeiro a ver o IP de maneira real. O que é o IP? Na verdade, quando a gente fala sobre o IP, né? No caso, o IP versão 4, a gente já logo imagina aí os endereços IPs no seu formato decimal, né? Um dos mais conhecidos seria o 192.168.0. alguma coisa, que é o IP de classe C, conforme foi apresentado na última aula, que normalmente é utilizado em roteadores Wi-Fi, normalmente é utilizado em redes de classe C. Mas nós vamos apresentar o que é, na verdade, o endereço IP, tá ok? Primeiro, para saber o que é o endereço IP, nós vamos aí aprender a fazer conversão binário para decimal. Eu acredito que vocês já sabem como é que faz a conversão de binário para decimal e decimal para binário, tá? Mas eu não sei se vocês sabem do jeito que eu sei. Então vamos ver aí como é que funciona a conversão de decimal para binário. Bom, primeiro, né, só para relembrar, a notação binária, ela refere-se aí aos dígitos 0 e 1, tá? No caso do 0, nós temos aí uma representação que normalmente se dá como fechado, ou pode ser aberto também. O que nós temos que entender é que o binário ele é uma representação de alguma coisa. De uma chave aberta ou uma chave fechada. No caso, 1 fechado, por exemplo. Mas nada impede de eu dar um outro valor para esse 1. Porque o binário sempre é assim, né? Eu configuro o dispositivo para que normalmente ele tenha uma função binária, para que o 0 represente algo e para que o 1 represente algo, certo? No caso do IP, é aberto e fechado, presente ou ausente, tá? Ligado ou desligado. Então nós vamos aprender a fazer essa conversão, por exemplo, do binário para o decimal. E inicialmente eu vou fazer um macete, tá? Eu já vou de cara ensinar vocês a fazer um macete para converter o binário para decimal. Por exemplo, nós temos aqui o número 192 do nosso IP. 192.168.0.1. Então vamos supor que eu queira fazer aí a conversão binário para o decimal do modo tradicional, né? Do modo que normalmente se aprende a fazer a conversão, né? Então nós temos o 192, eu vou dividir aqui o 192 por 2, eu vou ter o valor 96. 96 vezes 2, 192, para 92, 0. Vou dividir agora o 96 por 2, eu vou ter o número 48. 48 vezes 2, 96 para 96, 0. Vou dividir agora o 48 por 2, 24. 24 vezes 2, 48 para 48, 0. Vou dividir agora o 24 por 2, correto? Vai dar aqui 12. 12 vezes 2, 24 para 24, 0. Vou dividir o 12 por 2,
6. 6 vezes 2, 12. 0 de sobra. O 3 eu vou dividir por 2. O 6 eu vou dividir por 2, é 3. 3 vezes 2, 6, para 6, 0. O 3, no caso, eu vou dividir por 2. Vai dar 1,5, mas eu não posso usar o 1,5. Eu tenho que fazer sobrar, tá? Então eu vou pôr o mais aproximado, 1. 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Pronto. Fechei a conversão do 192. No caso, o nosso número 192 em binário é igual a 1, 1. Eu sempre, tá? Eu sempre leio ele de baixo para cima. 1, 1, 0, 0. Deixa eu respeitar a cor aqui, desculpem. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Lembrando que a conversão, a notação decimal, refere-se a um octeto de 8 bits, conforme nós vimos na aula passada, tá? Então, olha só que trabalho para a gente converter aí um número decimal para o número binário. O que eu vou ensinar, então, é um macete, tá? Eu vou ensinar um macete para a gente converter com o tempo, vocês não vão precisar nem escrever. Dá para converter visualmente, tá? Normalmente, depois, quando eu ensino esse macete, os alunos ficam bravos com o professor que ensinou do jeito mais difícil. Mas vamos lá. Primeiro eu monto uma tabelinha e essa tabelinha tem a ver com a expressão, tá, de conversão do número binário. O que o número binário na posição ele pode assumir em conjunto com as outras posições. Então eu vou começar sempre da esquerda para a direita. Eu vou começar com o número 1. Dobra o número 1. 2. Dobra o número 2. 4. Dobra o número 4. 8. Dobra o número 8. 16. Dobra o 16. 32. Dobra o 32. 64. Dobra o 64. 128. Pronto. Eu tenho aqui os 8 bits, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, mas é tão simples assim? Isso. Escreve o número 1 na direita e vem dobrando. Ou escreve o 128 e vem inserindo a metade de todos os números, tá? Agora é que vem o segredo. Vou pegar aqui uma cor diferente. Foco no 192. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz sem dividir. O 192, eu consigo colocar... eu consigo colocar... Pensa, antes disso, até peço desculpa antes disso, é uma analogia que eu costumo usar. Imagina que o 192 é um balde. Olha o balde. O balde 192. Vamos supor que nesse balde cabem 192 litros de algum líquido, tá? Aí eu vou fazer várias perguntas para esse balde. Eu vou perguntar o seguinte: eu consigo colocar 128 litros dentro do balde? De 192 litros? Consigo, correto? Então eu venho e coloco 128. Eu consigo colocar nesse balde mais 64 litros? Quanto que dá 128 mais 64? 192 litros. Então eu consigo. Pronto. Eu consigo colocar mais 32 litros nesse balde?
Não consigo, porque já transborda, né? Porque eu já tenho 192 litros ali dentro. Transborda. Eu consigo colocar 16? Também não. Eu consigo colocar 8 litros? Também não. Também não, também não, também não. Pronto. Os litros que eu consegui colocar, eu ligo com o número 1. Os outros litros, 0. Tá aqui a conversão binária do 192. Tá ok? Suponhamos que o número é 193. Ao invés, então, de 192, 193. Simples. Basta eu ligar aqui o número 1. Então, 193 é 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Correto? Basta eu fazer as perguntas, né? No caso aqui do 193, o 1 consegue entrar. Eu consigo pôr mais 1 litro. Eu não consigo pôr o 2. Eu não consigo pôr o 4, porque todos os outros vai transbordar o meu balde. Entenderam? É assim que funciona a conversão de binário para decimal. Eu vou fazer mais uma vez aqui com um número. Vou apagar o balde, porque agora nós não precisamos mais do balde. Porque a gente já entendeu, dá para fazer de cabeça tranquilamente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Suponhamos que agora o número que eu vou trabalhar é o 168. Vamos lá? 128 cabe no 168? Cabe, ligo. 128 mais 64 dá 192. Cabe no 168? Não cabe. 128 mais 32 cabe no 68? 128 mais 32 dá 160. Cabe sim. Olha só, o meu número é 168. Concorda que não cabe 16? Concorda que eu tenho 8 aqui? Eu já ligo 8. Já não preciso ficar fazendo cálculo. Então, no caso do 160 e 68, no caso é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Agora eu vou converter o número 0. Agora eu vou converter o número 0. Mais simples, né? Porque eu não preciso ligar nada. Então, o 0 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Ah, professor, eu não posso só colocar 0. Não, porque o 0 representa 8 zeros. 8 bits. Porque a gente está tratando aqui de 1 byte. 1 byte são 8 bits. Então, quando eu tenho o 0, eu represento o 0 com 8 zeros. E não somente com 1 zero. Quando você converte o decimal para o binário, você tem que representar corretamente, tá? Ah, mas eu tenho preguiça, eu vou pôr um 0 só. Não será aceito, tá ok? Vamos lá? E o número 1 agora? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, o número 192.168.0.1, a sua representação
Binária é 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ponto. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ponto. Oito zeros e 7 zeros e o número 1. Essa é a representação do número 192.168.01 em binário. Tá ok? Bom, agora, pessoal, vamos aprender a converter a máscara de subrede. Então, voltamos aqui para o nosso exemplo, o IP 192.168.01 e a máscara de subrede 255.255.255.0, tá? Por que, professor, que a máscara de subrede é 255? Porque é o máximo que a gente consegue chegar dentro da conversão. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Se eu ligar todos os bits desse meu 1 byte, eu vou ter os 255 representando a máscara de subrede. 128 mais 104, eu vou ter 192, 192 mais 32, 220, 240, 248, até o 255, tá? Então, quando eu tenho a máscara 255.255.255.0, eu tenho uma espécie de ajuste por meio de bits. Eu ajusto, eu crio um período. Olha só que interessante, eu ponho uma máscara no binário. Olha só, eu vou dar o exemplo aqui da máscara para que vocês entendam. Quando eu falo de máscara, né, eu já penso na máscara do Zorro. Né? Eu tenho a máscara do Zorro, o olho do Zorro fica aqui, né? E eu tenho o nariz aqui do Zorro. Você concorda que a máscara serve para ocultar alguma coisa? No caso, ela oculta a personalidade aqui do Zorro. Ela só deixa o olho de fora e ela faz aqui um disfarce. A mesma coisa com a máscara de subrede. Ela oculta, ela separa, ela traz uma informação nova pelo fato dela existir, assim como a máscara do Zorro, né? O Zorro vira o Zorro quando ele está com a máscara. Então vamos lá? Vamos aplicar a máscara aqui junto com o IP convertido. 1, 1, 1, 1. 8 bits, 255. Mais 8 bits. Mais 8 bits. Olha lá, 255. Esse daqui é o primeiro octeto. Esse outro aqui é o segundo octeto. E esse outro aqui é o terceiro octeto. Aí o zero. O zero a gente vai converter aqui para bit zero. Certo? Olha que interessante que a máscara fica quando ela é confrontada com o IP. Vocês conseguiram perceber
que ela faz aquilo que a máscara do Zorro fez com o Zorro. Ela simplesmente mostrou uma parte do IP que eu quero ver e a outra parte que eu também quero ver. Como assim, professor? Olha só. Se eu passar uma linha aqui, dividindo essa máscara, eu consigo ver o IP em duas partes. Essa primeira parte aqui e essa segunda parte aqui, que são exatamente as partes de rede e host. A parte de rede é que define a minha rede, define o meu segmento, define o que identifica aquele equipamento e aquela numeração de IP dentro de um mesmo contexto, de um mesmo meio compartilhado lógico. Certo? Eu consigo colocar máquinas dentro do mesmo contexto lógico se elas estiverem com a mesma rede. Se ela estiver na mesma rede lógica, por meio do endereçamento IP, essas máquinas estão no mesmo meio lógico. E o host? O host é a numeração que eu dou individual para cada máquina. Lembrando que ele não pode se repetir. Tá? Então, suponhamos, vamos aqui dar um exemplo de uma rede. Eu tenho aqui um switch. E esse switch, ele tem 4 computadores. O computador A, o computador B, o C e o D. Certo? Suponhamos que o computador A, ele tem que estar na mesma rede de todos os outros computadores. Então, eu preciso descobrir qual é a rede dos outros computadores. Para isso, eu tenho que ter o IP e a máscara de subrede. Porque eu só vou saber qual é a rede se eu confrontar o IP com a máscara. Não adianta, por exemplo, me entregarem só os bits do IP, só o decimal do IP, que eu vou converter para bit, é claro, lembrando que eu disse na última aula, você só consegue enxergar o IP de verdade se você converte para bit. Eu não consigo, o IP para mim sozinho não serve para nada. O IP sozinho não é válido. Eu tenho que ter o meu endereço de subrede junto. Então, para que todas essas máquinas participem do mesmo ambiente lógico, da mesma rede lógica, compartilhem o mesmo ambiente lógico, elas devem possuir o mesmo endereço de rede. Então, todas elas terão que receber aí o IP 192.168.0. qualquer coisa. E qual máscara? A máscara 255.255.255.0. Elas terão que obrigatoriamente receber os endereços da mesma rede. Obrigatoriamente. Senão elas não participam desta rede. O A pode ser o endereço 192.168.0.1, o B, ponto 2, o C, ponto 3, o D, ponto 4. Tá? Lembrando, né, pessoal, só para não ter dúvida, né, que o endereço eu só pus ali para não ter que ficar escrevendo, né? É meio ruim ficar escrevendo com essa canetinha. Mas o endereço completo é esse, 192.168.
192.0.3 e 192.168.0.4. E todos eles com o endereço de subrede 255.255.255.0. Ah, professor, e se o A for, por exemplo, o endereço 193? Se ele for 193, olha, vamos voltar aqui em cima para o endereço IP. Se ele for 193, eu obrigatoriamente tenho que ligar um IP aqui, né? Eu tenho que ligar um bit aqui. Liguei esse bit. Vocês conseguem perceber que todos os outros computadores, o B, o C e o D, eles não estão na mesma rede que o A. Porque eu tive uma alteração no endereço de rede do A. O A passou a estar agora em outra rede. Ele não mais compartilha o mesmo ambiente, o mesmo domínio, o mesmo contexto lógico da rede do B, C e D. Vou voltar aqui à situação. Vou voltar 192. O A voltou para a mesma rede. Ah, mas e se eu mudar aqui o final, que é da parte de host? Por exemplo, eu quero colocar o A num endereço, por exemplo, 0. Eu não posso usar a parte do host 0. A parte do host, quando é toda 0, ela identifica o meu endereço de rede. Ah, mas eu posso então usar a parte do host toda 1, no caso 255? Também não. A parte do host toda 1 é o meu endereço de broadcast. Que no caso aqui seria o endereço 192.168.0.255. Então, em toda a rede, todas as redes possuem dois endereços reservados. Quais são? Aqueles que a parte do host, essa parte aqui do host, é todo 0. Que é o endereço que identifica a rede. Eu não posso aplicar em nenhum computador, em nenhum equipamento. Quem vai utilizar esse endereço são as funções de roteamento. E se a parte de rede, a parte do host for toda 1, é o endereço de broadcast, que também eu não posso utilizar, porque o endereço de broadcast serve para comunicação geral da rede. Quando eu mando um pacote, uma informação, aonde o destino é o broadcast, todos na minha rede, o A, o B, o C e o D, vão receber esse pacote. Então eu não posso ter um endereço aonde a parte do host seja toda 1 e eu não posso ter um endereço onde a parte de rede seja todo 0. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte: eu posso numerar a minha rede 192.168.0.4
escrever aqui, caneta mais fina. 192.168.0.0 192.168.0.255. Eu posso numerar a minha rede do 1 ao 254. Eu posso ter, então, 254 computadores nesta rede, aonde a máscara de subrede define somente o último octeto para host. Entenderam? Mais ou menos? Deu para entender? Mas deu para ter essa visibilidade? Tá? Aí vem uma situação inusitada, né? Um outro ponto também interessante, desculpa, antes de chegar nessa situação inusitada, uma outra coisa legal para se pensar é o seguinte. Quando eu converto o meu IP para binário e eu tenho essa visão, né, eu consigo ter essa visão aqui, essa visão, fica simples para eu trabalhar em cima do IP, porque eu consigo montar aqui uma situação de IP sem erro. É claro que é interessante manter uma ordem crescente para os IPs, né? Começar com o 1, depois o 2, depois o 3, mas eu consigo ver o que está acontecendo. Eu não vou correr o risco de usar um endereço inválido para minha rede. Eu não corro risco, por exemplo, de usar, por exemplo, a parte da rede, né? Essa parte aqui que é de rede. Haja vista que eu sei que isso aqui não é para o meu host. Eu consigo ter essa visão muito clara de como é que funciona a máscara de subrede com a minha rede. Agora você fala assim, professor, e se fosse algo assim bem complicado? Por exemplo, olha que interessante, eu vou aqui simular algo complicado, tá? Pessoal, e por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo que vai tornar as coisas mais difíceis e vai dar uma importância grande para a máscara de subrede. É agora que vocês vão ver a importância de converter o decimal para binário para conseguir entender aí como é que funciona a questão do endereçamento IP e a relação do IP com a máscara de subrede. Novamente, a gente precisa olhar para o IP binário e não para o decimal, porque senão a gente não consegue ver uma situação dessa. Por exemplo, suponhamos que foi me dado esse IP 192.168.0.15 com a máscara de subrede 255.255.255.240. O 240, né? Eu tenho aqui o 128, eu tenho o 64, eu tenho o 32, eu tenho o 16, eu tenho o 8, 4, 2 e 1. 128 cabe no 240? Cabe, ligo. 128 mais 64 dá 192, cabe no 240? Cabe, ligo. 192 mais 32 dá 224, cabe no 240? Cabe, eu ligo. Mais 16, 224 mais 16, 240, eu ligo, o resto eu desligo. Então, olha só, o 240 eu tenho números uns que me ocupam o último octeto, tá? Por isso que é importante enxergar aí a máscara de subrede binária e por isso que ela tem que andar junto com o IP. Por quê? Lembra que eu disse que a máscara de subrede, ela é responsável por definir que parte que é a rede e que parte que é a host. Então, sem ela eu não consegui enxergar isso. Então, como é que funciona isso? Eu vou construir aqui uma barreira
essa parte aqui é a rede, essa parte aqui é o host. A partir desse momento eu começo a enxergar que a parte do host minha é toda 1. Então, se a parte do host é todo 1, isso significa que esse endereço que foi me apresentado é um endereço de broadcast. Novamente, o endereço de broadcast, a parte de host é toda 1. E qual é a rede? A rede é onde a parte de host é toda 0. 192.168.0.0. E os endereços de host? Quais são os que eu posso atribuir? Do 1 ao 14. Entenderam? Aí você fala assim, professor, mas se a máscara de rede é tão importante, eu tenho que escrever a máscara de subrede aqui na frente do IP? Aqui na frente do IP, eu tenho? Sim, tem. Porque, olha, numa situação dessa, sem a máscara de subrede, eu não consigo ver nada. Esse número para mim não significa nada. Só que a gente, para ficar escrevendo a máscara de subrede, imagina, ficar escrevendo lá 255, 255, 255, 240. Trabalhoso. Então eu uso um resumo. Né? Eu uso uma forma de escrever isso. Percebe que a máscara de subrede, ela leva o número 1 sempre da esquerda para a direita? Olha aqui, ela leva o número 1 sempre da esquerda para a direita. Jamais você vai encontrar uma máscara de subrede com o 0 no meio. Por exemplo, uma máscara de subredes com 0 no meio. Isso é impensável. Essa máscara de subrede com 0 no meio, por exemplo, ela seria assim, ó. 255 menos, no caso aqui, 128, 64 menos 16. Ela seria 239. 255.239.255.240. Isso não existe. Isso aí é a mesma coisa de você ler um erro de ortografia absurdo, né? Escrever, por exemplo, criança com CH no final, criança. É ridículo, não existe, tá? Isso aqui, então, jamais existe. Jamais. Não existe. Tendo isso em vista, né, tendo isso em consideração, se você contar os números uns que estão presentes na máscara de rede, você cria essa sigla. Por exemplo, essa máscara de subrede, eu tenho 8 número 1 aqui, né? Eu tenho 8 número 1, mais 8, 16, com mais 8, 24, 25, 26, 27, 28. Essa máscara de subrede, então, é uma barra 28. Quando eu recebo um IP assim, barra 28, basta eu transformar esse 28 em uns da esquerda para a direita e converter eles em decimal para saber que a minha máscara é a 255, 255, 255, 240. Tá? Então, essa é uma forma de representar a máscara de subrede de uma maneira resumida. Tá ok? Aí você fala assim, professor, mas e se por acaso eu mudar aqui esse número 0 aqui da parte de rede, ó, para um número 1? Se eu mudar esse número da parte de 0, da parte de rede, né, para um número 1. No caso, se eu colocar o número 1 aqui na parte de rede, eu vou ter aí o endereço
192.168.0.31. Eu vou ter aqui o endereço 31. Só que vocês se recordam que o 31, olha, já é outra rede. O 15, quem está fazendo parte da rede 0 com o broadcast 15, isso quer dizer os IPs do número 1 ao 14 jamais estarão dentro da mesma rede lógica do IP31 com essa máscara de subrede. Com o broadcast 31, né? No caso aqui, como a parte de host é toda 1, eu tenho o 31 como o endereço de broadcast de uma outra rede. E quem seria essa rede? Vamos calcular essa próxima rede, então. Eu vou apagar aqui para a gente calcular essa próxima rede. Olha que interessante. O 31 eu já sei que é o broadcast de uma rede. Então, 192.168.0.31/28. A rede aqui é toda 0. Então, eu vou apagar. E vou escrever os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Aqui já mudou para 30i, que já mudou para o endereço IP16. Porque somente o 16 está ligado. Esse aqui é o 128, esse aqui é o 64, esse aqui é o 32, esse aqui é o 16. Então o endereço de rede é 192.168.0.16/28. E os IPs? Os IPs vão do 17 ao 30. Certo? Então, se eu, numa rede, endereçar esses equipamentos do 17 ao 30, eles vão se comunicar. Mas jamais irão se comunicar com a rede anterior. Porque a rede anterior o endereço era 0 de rede e 15 de broadcast. Com o /28. Ah, professor, e se eu mexer na máscara de subrede? Se eu vir aqui na máscara de subrede, ó, apagar esse 1, transformar esse 1 em 0, apagar esse 1, transformar esse 1 em 0, e eu apaguei aqui o 16. O 16. E eu novamente traçar aquela separação, né? Olha lá, agora o 16 e o 31 conseguirão, no caso o 31 não, porque ele vai ser um broadcast, né? Mas o 16 faz parte da rede 0 ao 30, porque a minha máscara de subrede foi reduzida. Então eu aumento a quantidade de bits para host. Eu aumentando a quantidade de bits para host, eu aumento a capacidade de numeração, que antes era de 15 endereços, né? Menos de 15 endereços, 12 endereços para quase 30 endereços aí. 30 endereços, na verdade, né? Vocês entenderam a importância da máscara de subrede? O que eu gostaria que vocês entendessem com essa aula é a importância da máscara de subrede, a importância de converter o decimal para binário para poder enxergar a rede, principalmente em situações inusitadas que a gente não consegue ver no decimal, para entender a importância de se estabelecer a quantidade de números uns para definir a sigla, que existe 3 tipos de endereço. O endereço de rede, a parte de host é toda 0. O endereço de broadcast,
a parte de host é toda 1, e o endereço do host, que daí o endereço do host é o que está entre a rede e o broadcast. São as alterações de bits que ocorrem entre a rede e o broadcast. Tá? Conhecendo tudo isso, vocês não correrão o risco de endereçar uma rede errada. Imagina você configurar um dispositivo com um endereço IP que não faz parte daquela rede. Simplesmente esse dispositivo não vai conversar com a rede. Não vai falar com a rede, tá? Agora uma situação aqui para exemplificar e para fechar já todo o processo, seria você, por exemplo, numerar uma rede a partir de um endereço IP e uma máscara de subrede. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma máscara de subrede /24 com o endereço 192.168.0.0. A máscara de rede /24 é a 255.255.255.0. Então eu tenho que distribuir endereços aqui para a máquina A, B, C e D dentro dessa rede. Como que seriam esses endereços? 192.168.0.1/24, 192.168.0.2/24, a mesma coisa 192.168.0.3/24, 192.168.0.4/24 para a máquina D. Entenderam? Ah, professor, e se for uma /28? Dá para eu visualmente fazer isso, de cara fazer isso? Não, não dá. Porque a /28 é a máscara 240. E eu preciso transformar em bit e confrontar para identificar a parte de rede e a parte do host, para eu aí sim distribuir esses endereços de maneira adequada para todos os computadores, sem correr o risco de atribuir endereço de rede ou de host, e sem correr o risco de colocar dois equipamentos em redes logicamente diferentes, com endereços IPs de redes alterados. Vocês entenderam? Então ficamos por aqui com a aula aí de endereçamento IP. Um forte abraço e bons estudos.